O Livro de Mórmon. Relato escrito pela mão de Mórmon em placas. Extraído das placas de Nefe. É, portanto, um resumo do registro do povo de Nefe e também dos Lamanitas. Escrito aos Lamanitas, que são um remanescente da casa de Israel, e também aos judeus e aos gentios. Escrito por mandamento e também pelo espírito de profecia e de revelação. Escrito e selado e escondido para o Senhor, a fim de que não fosse destruído. Para ser revelado pelo dom e poder de Deus, a fim de ser interpretado. Selado pela mão de Moroni e escondido para o Senhor, a fim de ser apresentado no devido tempo por intermédio dos gentios, para ser interpretado pelo dom de Deus. Contém ainda um resumo extraído do livro de Éter, que é um registro do povo de Jared, disperso na ocasião em que o Senhor confundiu a língua do povo, quando este construía uma torre para chegar ao céu. Destina-se a mostrar aos remanescentes da casa de Israel as grandes coisas que o Senhor fez por seus antepassados, e para que possam conhecer os convênios do Senhor e saibam que não foram rejeitados para sempre. E também para convencer os judeus e os gentios de que Jesus é o Cristo, o Deus eterno, que se manifesta a todas as nações. E agora, se há falhas, são erros dos homens. Não condeneis, portanto, as coisas de Deus, para que sejais declarados sem mancha no tribunal de Cristo. Tradução original das placas para o inglês, feita por Joseph Smith Jr. Primeira edição em inglês, publicada em Palmyra, Nova York, Estados Unidos, em 1830. Publicado por a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Salt Lake City, Utah, Estados Unidos. Introdução. O Livro de Mórmon é um volume de escrituras sagradas comparável à Bíblia. É um registro da comunicação de Deus com os antigos habitantes das Américas e contém a plenitude do Evangelho Eterno. O livro foi escrito por muitos profetas antigos pelo espírito de profecia e revelação. Suas palavras, escritas em placas de ouro, foram citadas e resumidas por um profeta historiador chamado Mórmon. O registro contém um relato de duas grandes civilizações. Uma veio de Jerusalém, no ano 600 a.C., e posteriormente se dividiu em duas nações, conhecidas como Nefitas e Lamanitas. A outra veio muito antes, quando o Senhor confundiu as línguas na Torre de Babel. Este grupo é conhecido como Jareditas. Milhares de anos depois, foram todos destruídos, exceto os Lamanitas, que são os principais antepassados dos índios americanos. O acontecimento de maior relevância registrado no Livro de Mórmon é o ministério pessoal do Senhor Jesus Cristo entre os nefitas logo após sua ressurreição. O livro expõe as doutrinas do Evangelho, delineia o plano de salvação e explica aos homens o que devem fazer para ganhar paz nesta vida e salvação eterna no mundo vindouro. Depois de terminar seus escritos, Mórmon entregou o relato a seu filho Moroni, que acrescentou algumas palavras suas e ocultou as placas no Monte Cumorah. A 21 de setembro de 1823, o mesmo Moroni, então um ser ressurreto e glorificado, apareceu ao profeta Joseph Smith e instruiu-o a respeito do antigo registro e da tradução que seria feita para o inglês. No devido tempo, as placas foram entregues a Joseph Smith, que as traduziu pelo dom e poder de Deus. Hoje o registro se acha publicado em diversas línguas, como testemunho novo e adicional de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivente, e de que todos os que se achegarem a Ele e obedecerem às leis e ordenanças do seu Evangelho poderão ser salvos. Com respeito a este registro, o profeta Joseph Smith declarou: "Eu disse aos irmãos que o Livro de Mórmon era o mais correto de todos os livros da terra e a pedra fundamental de nossa religião, e que seguindo seus preceitos, o homem se aproximaria mais de Deus do que seguindo os de qualquer outro livro." O Senhor providenciou para que, além de Joseph Smith, mais 11 pessoas vissem as placas de ouro e fossem testemunhas especiais da veracidade e divindade do Livro de Mórmon.
Seus testemunhos escritos estão aqui incluídos como depoimento de 3 testemunhas e depoimento de 8 testemunhas. Convidamos todos os homens de toda parte a lerem o livro de Mórmon, ponderarem no coração a mensagem que ele contém e depois perguntarem a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se o livro é verdadeiro. Os que assim fizerem e perguntarem com fé, obterão, pelo poder do Espírito Santo, um testemunho de sua veracidade e divindade. Vide Moroni 10, 3-5. Os que obtiverem do Santo Espírito esse divino testemunho saberão, pelo mesmo poder, que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, que Joseph Smith é o seu revelador e profeta nestes últimos dias, e que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é o reino do Senhor restabelecido na terra, em preparação para a segunda vinda do Messias. Depoimento de 3 testemunhas. Saibam todas as nações, tribos, línguas e povos a quem esta obra chegar, que nós, pela graça de Deus, o Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, vimos as placas que contêm este registro, que é um registro do povo de Nefe e também dos Lamanitas, seus irmãos, e também do povo de Jared, que veio da torre da qual se tem falado. E sabemos também que foram traduzidas pelo dom e poder de Deus, porque assim nos foi declarado por sua voz. Sabemos, portanto, com certeza, que a obra é verdadeira. E também testificamos que vimos as gravações feitas nas placas, e que elas nos foram mostradas pelo poder de Deus e não do homem. E declaramos solenemente que um anjo de Deus desceu dos céus, trouxe-as e colocou-as diante de nossos olhos, de maneira que vimos as placas e as gravações nelas feitas, e sabemos que é pela graça de Deus, o Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, que vimos e testificamos que estas coisas são verdadeiras. E isto é maravilhoso aos nossos olhos. E a voz do Senhor ordenou-nos que prestássemos testemunho disto. Portanto, para obedecer aos mandamentos de Deus, prestamos testemunho destas coisas. E sabemos que se formos fiéis a Cristo, livraremos nossas vestes do sangue de todos os homens e seremos declarados sem mancha diante do tribunal de Cristo e habitaremos eternamente com Ele nos céus. E honra seja ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, que são um Deus. Amém. Oliver Cowdery, David Whitmer, Martin Harris. Depoimento de 8 testemunhas. Saibam todas as nações, tribos, línguas e povos a quem esta obra chegar, que Joseph Smith Jr., o tradutor desta obra, mostrou-nos as placas mencionadas, que têm a aparência de ouro, e que manuseamos tantas páginas quantas o dito Smith traduziu, e que também vimos as gravações que elas contêm, as quais nos parecem ser uma obra antiga e de execução esmerada. E isto testemunhamos solenemente, que o dito Smith nos mostrou as placas, pois nós as vimos e seguramos, e sabemos com certeza que o dito Smith possui as placas de que falamos. E damos nossos nomes ao mundo para testificarmos ao mundo o que vimos. E não mentimos, Deus sendo testemunha disto. Christian Whitmer, Jacob Whitmer, Peter Whitmer Jr., John Whitmer, Hiram Page, Joseph Smith Sr., Hiram Smith, Samuel H. Smith. Testemunho do profeta Joseph Smith. As palavras do próprio profeta Joseph Smith sobre o aparecimento do livro de Mórmon são: na noite de 21 de setembro, 1823, recorri à oração e à súplica ao Deus Todo-Poderoso. Enquanto estava assim suplicando a Deus, descobri uma luz surgindo em meu quarto, a qual continuou a aumentar até o aposento ficar mais iluminado do que ao meio-dia. Imediatamente apareceu ao lado de minha cama um personagem em pé, no ar, pois seus pés não tocavam o solo. Ele vestia uma túnica solta, da mais rara brancura.
Era uma brancura que excedia qualquer coisa terrena que eu já vira. Nem acredito que qualquer coisa terrena possa parecer tão extraordinariamente branca e brilhante. Tinha as mãos desnudas e os braços também, um pouco acima dos pulsos. Os pés também estavam desnudos, bem como as pernas, um pouco acima dos tornozelos. A cabeça e o pescoço também estavam nus. Verifiquei que não usava outra roupa além dessa túnica, pois estava aberta, de modo que lhe podia ver o peito. Não somente sua túnica era muito branca, mas toda a sua pessoa era indescritivelmente gloriosa e seu semblante era verdadeiramente como o relâmpago. O quarto estava muito claro, mas não tão luminoso como ao redor de sua pessoa. No momento em que o vi, tive medo, mas o medo logo desapareceu. Chamou-me pelo nome e disse-me que era um mensageiro enviado a mim da presença de Deus e que seu nome era Moroni, que Deus tinha uma obra a ser executada por mim e que o meu nome seria considerado bom e mau entre todas as nações, tribos e línguas, ou que entre todos os povos se falaria bem e mal de meu nome. Disse-me que havia um livro escondido, escrito em placas de ouro, que continha um relato dos antigos habitantes deste continente, assim como de sua origem e procedência. Disse também que o livro continha a plenitude do Evangelho eterno, tal como for entregue pelo Salvador aos antigos habitantes. Disse também que havia 2 pedras em aros de prata, e essas pedras, presas a um peitoral, constituíam o que é chamado Urim e Tumim, depositadas com as placas, e que a posse e uso dessas pedras era o que constituía os videntes nos tempos antigos, e que Deus as tinha preparado para serem usadas na tradução do livro. Disse-me que quando eu recebesse as placas sobre as quais havia falado, porquanto o momento em que elas deveriam ser obtidas ainda não chegara, a ninguém deveria mostrá-las, nem o peitoral com Urim e Tumim, salvo aqueles a quem fosse ordenado mostrá-los, e se eu o fizesse, seria destruído. Enquanto falava comigo a respeito das placas, minha mente abriu-se de tal modo que visualizei o lugar em que estavam depositadas, e isto tão clara e nitidamente que reconheci o local quando o visitei. Após esta comunicação, vi a luz do quarto começar a concentrar-se imediatamente ao redor do personagem que estivera falando comigo, e assim continuou até o quarto voltar à escuridão, exceto ao redor dele. E imediatamente vi como se fora um conduto que levava até o céu, pelo qual ele ascendeu até desaparecer completamente. O quarto voltou então ao estado em que estava antes de essa luz celestial aparecer. Fiquei meditando sobre a singularidade da cena, grandemente maravilhado com o que me dissera o extraordinário mensageiro, quando, em meio à minha meditação, descobri subitamente que meu quarto começava novamente a ser iluminado e imediatamente vi o mesmo mensageiro celestial outra vez ao lado de minha cama. Relatou-me novamente, sem a mínima alteração, as mesmas coisas que me dissera na primeira visita. A seguir me informou de grandes julgamentos que recairiam sobre a terra, com grandes desolações causadas pela fome, espada e peste, e que esses dolorosos julgamentos recairiam sobre a terra nesta geração. Tendo-me comunicado estas coisas, novamente ascendeu, como fizera antes. Tão profundas eram, então, as impressões causadas em minha mente, que perdi o sono por completo, atônito com o que havia visto e ouvido. Mas qual não foi minha surpresa, quando vi novamente o mesmo mensageiro ao lado de minha cama e ouvi-o repetir as mesmas coisas que me dissera antes. E também advertiu-me, informando-me que Satanás procuraria tentar-me, em consequência da pobreza da família de meu pai, a obter as placas com o fim de enriquecer-me. Proibiu-me isto, dizendo que eu não deveria ter qualquer outro objetivo em vista ao receber as placas, a não ser o de glorificar a Deus, e que eu não deveria ser influenciado por qualquer outro motivo, senão o de edificar o seu reino, caso contrário não as poderia obter. Após esta terceira visita, ele ascendeu ao céu, como antes, e outra vez fiquei meditando sobre a estranheza do que acabara de acontecer. Quase imediatamente após o mensageiro celestial ter ascendido pela terceira vez, o galo cantou e vi que o dia se aproximava, de modo que as entrevistas deviam ter durado toda aquela noite. Pouco depois me levantei e, como de costume, fui cuidar dos afazeres do dia, mas ao tentar trabalhar como normalmente fazia,
senti-me tão exausto que não consegui. Meu pai, que trabalhava perto de mim, percebeu que eu não estava bem e disse-me que fosse para casa. Saí com essa intenção, mas ao tentar atravessar a cerca do campo onde estávamos, faltaram-me as forças por completo e caí inerte ao solo, ficando completamente inconsciente durante algum tempo. A primeira coisa de que me lembro é uma voz chamando-me pelo nome. Olhei para cima e vi o mesmo mensageiro acima de minha cabeça, cercado de luz como antes. Repetiu-me tudo o que havia relatado na noite anterior e ordenou-me que fosse contar a meu pai a visão e os mandamentos que havia recebido. Obedeci, voltando para onde estava meu pai, no campo, e relatei-lhe todo o ocorrido. Ele respondeu-me que aquilo era obra de Deus e disse-me que fizesse o que o mensageiro ordenara. Deixei o campo e fui até o local onde o mensageiro dissera estarem depositadas as placas. E, devido à nitidez da visão que tivera referente ao local, reconheci-o no instante em que lá cheguei. Próximo à vila de Manchester, no condado de Ontário, estado de Nova York, existe uma colina de considerável tamanho, sendo a mais alta da redondeza. No lado oeste dessa colina, não muito distante do cume, sob uma pedra de considerável tamanho, estavam as placas, depositadas em uma caixa de pedra. No meio, na parte superior, essa pedra era grossa e arredondada. Era, porém, mais fina na direção das extremidades, de modo que a parte central ficava visível acima do solo, mas as bordas em toda a volta estavam cobertas de terra. Tendo removido a terra, arranjei uma alavanca, introduzi-a sob a borda da pedra e consegui levantá-la com um pequeno esforço. Olhei e lá realmente vi as placas, o urim e tumim e o peitoral, como afirmara o mensageiro. A caixa na qual se encontravam era formada de pedras unidas por uma espécie de cimento. No fundo da caixa havia 2 pedras colocadas transversalmente, e sobre estas estavam as placas e as outras coisas. Fiz uma tentativa de retirá-las, mas fui proibido pelo mensageiro, que outra vez me informou ainda não haver chegado o momento de retirá-las, dizendo que esse momento não chegaria a não ser 4 anos após aquela data. Disse-me que eu deveria voltar àquele local precisamente 1 ano mais tarde, e que lá ele se encontraria comigo, devendo eu continuar a assim proceder até que chegasse o tempo de receber as placas. De acordo com o que me for ordenado, voltei lá ao fim de cada ano, e todas as vezes encontrei o mesmo mensageiro. Em cada uma das entrevistas, recebi dele instruções e conhecimento com respeito ao que o Senhor ia fazer e à maneira pela qual o seu reino deveria ser conduzido nos últimos dias. Finalmente chegou a época de receber as placas, o urim e tumim e o peitoral. No dia 22 de setembro de 1827, tendo ido como de costume, ao fim de mais um ano, ao local onde estavam depositados, o mesmo mensageiro celestial entregou-os a mim, com a advertência de que eu seria responsável por eles, que se eu os deixasse extraviar por algum descuido ou negligência, seria cortado, mas que se eu empregasse todos os esforços para preservá-los até que ele, o mensageiro, os reclamasse, eles seriam protegidos. Logo verifiquei a razão de tão severas recomendações para que os guardasse em segurança e porque o mensageiro dissera que quando eu tivesse realizado o que me for ordenado, ele viria buscá-los. Pois tão logo se soube que estava em meu poder, foram empregados os mais tenazes esforços para tirá-los de mim. Todos os estratagemas possíveis foram usados com esse propósito. A perseguição tornou-se mais amarga e severa que antes, e multidões mantinham-se continuamente alertas para tirá-los de mim, se possível. Mas pela sabedoria de Deus, eles continuaram seguros em minhas mãos até que cumpri, por meio deles, o que me fora requerido. Quando o mensageiro os reclamou, de acordo com o combinado, entreguei-os a ele, que os tem sob sua guarda até esta data, 2 de maio de 1838. Para a história completa, vide Joseph Smith, História, em Pérola de Grande Valor, e History of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, História da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, 1º volume, capítulos de 1 a 6. O registro antigo, assim saído da terra como a voz de um povo falando do pó, e traduzido para a linguagem moderna pelo dom e poder de Deus, conforme atestado por afirmação divina, foi publicado pela primeira vez
em inglês, em 1830, como The Book of Mormon. Breve explicação sobre o Livro de Mórmon. O Livro de Mórmon é um registro sagrado de povos da América Antiga e foi gravado em lâminas de metal. 4 tipos de placas de metal são mencionados no próprio livro. 1. Placas de Nefe, que eram de 2 tipos, as placas menores e as placas maiores. As primeiras eram mais particularmente dedicadas aos assuntos espirituais e ao ministério e ensinamentos dos profetas, enquanto as últimas continham, em sua maior parte, a história secular dos povos em questão. 1 Nefe, capítulo 9, versículos de 2 a 4. Desde o tempo de Mosias, entretanto, as placas maiores passaram também a incluir assuntos de grande importância espiritual. 2. Placas de Mórmon, que contém um resumo das placas maiores de Nefe, feito por Mórmon com diversos comentários. Estas placas também contêm a continuação da história escrita por Mórmon e adições feitas por seu filho Moroni. 3. Placas de Éter, que contém a história dos Jareditas. Este registro foi resumido por Moroni, que inseriu comentários próprios e incorporou o registro à história geral sob o título de Livro de Éter. 4. Placas de latão, trazidas de Jerusalém pelo povo de Leí em 600 a.C. Estas placas continham os 5 livros de Moisés e também o registro dos judeus, desde o princípio até o começo do reinado de Zedequias, rei de Judá, e também as profecias dos santos profetas. 1 Nefe, capítulo 5, versículos de 11 a 13. Muitas citações de Isaías e de outros profetas bíblicos e não bíblicos que se encontram nestas placas aparecem no Livro de Mórmon. O Livro de Mórmon contém 15 partes ou divisões principais que, com exceção de uma, são chamadas livros, cada qual designado pelo nome de seu autor principal. A primeira parte, os primeiros 6 livros, terminando em Omni, é uma tradução das placas menores de Nefe. Entre os livros de Omni e Mosias, há uma inserção chamada As Palavras de Mórmon. Esta inserção liga o registro gravado nas placas menores ao resumo das placas maiores, feito por Mórmon. A parte mais longa, de Mosias até o fim do capítulo 7 de Mórmon, é a tradução do resumo das placas maiores de Nefe, feito por Mórmon. A parte final, do capítulo 8 de Mórmon ao fim do volume, foi gravada por Moroni, filho de Mórmon, o qual, após terminar o registro da vida de seu pai, fez um resumo do registro jaredita, chamado Livro de Éter, e posteriormente adicionou as partes conhecidas como Livro de Moroni. Por volta do ano 421 d.C., Moroni, o último dos profetas historiadores nefitas, selou o registro sagrado e ocultou-o para o Senhor, para ser trazido à luz nos últimos dias, como foi predito pela voz de Deus por meio de seus profetas antigos. Em 1823 d.C., este mesmo Moroni, então um personagem ressurreto, visitou o profeta Joseph Smith e subsequentemente lhe entregou as placas gravadas. Com respeito a esta edição, nas edições anteriores do Livro de Mórmon publicadas em inglês perpetuaram-se alguns pequenos erros que se refletiram na tradução para o português. Esta edição contém as correções consideradas convenientes para que a obra se harmonize com os manuscritos originais, assim como com as primeiras edições revistas pelo profeta Joseph Smith. Os nomes e a ordem dos livros do Livro de Mórmon. Nome: Primeiro Livro de Nefe, página 1. Segundo Livro de Nefe, página 59. Livro de Jacó, página 133. Livro de Enos, página 154. Livro de Jarom, página 157. Livro de Omni, página 159.
As Palavras de Mórmon, página 162. Livro de Mosias, página 164. Livro de Alma, página 236. Livro de Elamã, página 429. Terceiro Nefe, página 475. Quarto Nefe, página 542. Livro de Mórmon, página 546. Livro de Éter, página 568. Livro de Moroni, página 604. Primeiro livro de Nefe. Seu governo e ministério. Relato sobre Leí, sua mulher Saria e seus 4 filhos, que se chamavam, a começar pelo mais velho, Lamã, Lemuel, Sam e Nefe. O Senhor avisa a Leí que saia da terra de Jerusalém, porque ele profetiza ao povo acerca de sua iniquidade, e eles procuram tirar-lhe a vida. Ele viaja durante 3 dias através do deserto com sua família. Nefe toma seus irmãos e volta à terra de Jerusalém, em busca do registro dos judeus. O relato de seus sofrimentos. Tomam as filhas de Ismael para esposas. Tomam suas famílias e vão para o deserto. Seus sofrimentos e aflições no deserto. Rota de suas viagens. Chegam às grandes águas. Rebelião dos irmãos contra Nefe. Ele confunde-os e constrói um barco. Dão ao lugar o nome de Abundância. Atravessam as grandes águas, indo para a terra da promissão, e assim por diante. Isto, segundo o relato de Nefe, ou, em outras palavras, eu, Nefe, escrevi este registro. Capítulo 1. Nefe inicia o registro de seu povo. Em visão, Leí vê uma coluna de fogo e lê um livro de profecias. Louva a Deus, prediz a vinda do Messias e profetiza a destruição de Jerusalém. É perseguido pelos judeus. Aproximadamente 600 a.C. Eu, Nefe, tendo nascido de bons pais, recebi, portanto, alguma instrução em todo o conhecimento de meu pai, e tendo passado muitas aflições no decurso de meus dias, fui, não obstante, altamente favorecido pelo Senhor em todos os meus dias. Sim, havendo adquirido um grande conhecimento da bondade e dos mistérios de Deus. Faço, por isso, um registro de meus feitos durante minha vida. Sim, faço um registro na língua de meu pai, que consiste no conhecimento dos judeus e na língua dos egípcios. E sei que o registro que faço é verdadeiro, e faço-o com minhas próprias mãos, e faço-o de acordo com o meu conhecimento. Pois aconteceu no começo do 1º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, tendo meu pai Leí morado todos os seus dias em Jerusalém, e apareceram muitos profetas nesse mesmo ano, profetizando ao povo que todos deveriam arrepender-se, ou a grande cidade de Jerusalém precisaria ser destruída. Portanto, aconteceu que meu pai, Leí, enquanto seguia seu caminho, orou ao Senhor, sim, de todo o coração, em favor de seu povo. E aconteceu que, enquanto ele orava ao Senhor, apareceu uma coluna de fogo que permaneceu sobre uma rocha diante dele. E foi muito o que ele viu e ouviu, e tremeu e estremeceu intensamente por causa das coisas que viu e ouviu. E aconteceu que ele retornou para sua casa em Jerusalém e jogou-se sobre a cama, dominado pelo Espírito e pelas coisas que vira. E estando desta maneira dominado pelo Espírito, foi arrebatado em uma visão, e viu os céus abertos, e pensou ter visto Deus sentado em seu trono, rodeado de inumeráveis multidões de anjos, na atitude de cantar e louvar a seu Deus. E aconteceu que ele viu um que descia do meio do céu, e viu que o seu resplendor era maior que o do sol ao meio-dia. E viu também 12 outros que o seguiam,
e seu brilho excedia ao das estrelas no firmamento. E eles desceram e andaram pela face da terra. E o primeiro veio e colocou-se diante de meu pai, e deu-lhe um livro, e ordenou-lhe que o lesse. E aconteceu que, enquanto lia, ele ficou cheio do Espírito do Senhor. E ele leu dizendo: Ai, ai de Jerusalém, pois vi tuas abominações. Sim, e meu pai leu muitas coisas concernentes a Jerusalém, que ela seria destruída, assim como seus habitantes. Muitos morreriam pela espada, e muitos seriam levados cativos para a Babilônia. E aconteceu que, depois de ter lido e visto muitas coisas grandes e maravilhosas, meu pai prorrompeu em exclamações ao Senhor, tais como: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Alto nos céus está o teu trono, e teu poder e bondade e misericórdia estendem-se sobre todos os habitantes da terra. E porque és misericordioso, não permitirás que pereçam aqueles que vierem a ti. E era desta maneira que meu pai falava ao louvar seu Deus, pois sua alma regozijava-se e todo o seu coração estava cheio por causa das coisas que vira, sim, que o Senhor lhe havia mostrado. E agora eu, Nefe, não faço um relato completo das coisas que meu pai escreveu, pois ele escreveu muitas coisas que viu em visões e em sonhos. E também escreveu muitas coisas que profetizou e disse a seus filhos, das quais não farei um relato completo. Farei, porém, um relato dos meus feitos em meus dias. Eis que escrevo um resumo do registro de meu pai nas placas que fiz com minhas próprias mãos. Então, depois de haver resumido o registro de meu pai, farei um relato de minha própria vida. Portanto, quero que saibais que, depois de o Senhor ter mostrado a meu pai, Leí, tantas coisas maravilhosas, sim, referentes à destruição de Jerusalém, eis que este se dirigiu ao povo e começou a profetizar e a declarar as coisas que vira e ouvira. E aconteceu que os judeus escarneceram dele pelas coisas que testificava a respeito deles, pois verdadeiramente testificava a respeito de suas iniquidades e abominações, e testificava que as coisas que vira e ouvira, e também as coisas que havia lido no livro, manifestavam claramente a vinda de um Messias, e também a redenção do mundo. E quando ouviram estas coisas, os judeus iraram-se contra ele, sim, como haviam feito com os profetas antigos, a quem tinham expulsado e apedrejado e matado. E procuraram também tirar-lhe a vida. E eis, porém, que eu, Nefe, vos mostrarei que as ternas misericórdias do Senhor estão sobre todos aqueles que ele escolheu por causa de sua fé, para torná-los fortes com o poder de libertação. Capítulo 2. Leí leva a família para o deserto junto ao Mar Vermelho. Abandonam seus bens. Leí oferece um sacrifício ao Senhor e ensina os filhos a guardarem os mandamentos. Lamã e Lemuel murmuram contra o pai. Nefe é obediente e ora com fé. O Senhor fala com ele e escolhe-o para governar os irmãos. Aproximadamente 600 a.C. Pois eis que aconteceu ter o Senhor falado a meu pai, sim, num sonho, dizendo: Bendito és tu, Leí, pelas coisas que fizeste. E porque foste fiel e declaraste a este povo as coisas que te ordenei, eis que procuram tirar-te a vida. E aconteceu que o Senhor ordenou a meu pai, num sonho, que partisse com a família para o deserto. E aconteceu que ele foi obediente à palavra do Senhor. Fez, portanto, o que o Senhor lhe ordenara. E aconteceu que ele partiu para o deserto, e deixou sua casa e a terra de sua herança, e seu ouro, e sua prata, e suas coisas preciosas, e nada levou consigo, a não ser sua família, e provisões e tendas, e partiu para o deserto. E desceu pelos limites, perto da costa do Mar Vermelho, e viajou pelo deserto, do lado mais próximo do Mar Vermelho, e viajou pelo deserto com sua família, que consistia em minha mãe, Saria, e meus irmãos mais velhos, Lamã, Lemuel e Sam. E aconteceu que, depois de haver viajado 3 dias pelo deserto,
ele armou sua tenda num vale, à margem de um rio de águas. E aconteceu que construiu um altar de pedras e fez uma oferta ao Senhor e rendeu graças ao Senhor nosso Deus. E aconteceu que deu ao rio, que desaguava no Mar Vermelho, o nome de Lamã, e o vale ficava nas margens, perto de sua desembocadura. E quando meu pai viu que as águas do rio desaguavam na fonte do Mar Vermelho, falou a Lamã dizendo: Ó, tu poderias ser como este rio, continuamente correndo para a fonte de toda a retidão. E também disse a Lemuel: Ó, tu poderias ser como este vale, firme, constante e imutável em guardar os mandamentos do Senhor. Ora, isto ele disse por causa da obstinação de Lamã e Lemuel, porque eis que murmuravam a respeito de muitas coisas contra seu pai, que ele era um visionário e os havia tirado da terra de Jerusalém, fazendo-os deixar a terra de sua herança, e seu ouro, e sua prata, e suas coisas preciosas, para morrerem no deserto. E diziam que ele havia feito isso por causa das loucas fantasias de seu coração. E assim, Lamã e Lemuel, sendo os mais velhos, murmuravam contra o pai. E murmuravam por desconhecerem os procedimentos daquele Deus que os havia criado. Nem acreditavam que Jerusalém, aquela grande cidade, pudesse ser destruída conforme as palavras dos profetas. E assemelhavam-se aos judeus que estavam em Jerusalém, que procuravam tirar a vida de meu pai. E aconteceu que meu pai lhes falou no vale de Lemuel com poder, estando cheio do Espírito, até tremerem diante dele. E confundiu-os, de modo que não ousaram falar contra ele. Portanto, fizeram o que ele lhes ordenou. E habitou meu pai numa tenda. E aconteceu que eu, Nefe, sendo muito jovem, embora de grande estatura, e tendo também grande desejo de saber dos mistérios de Deus, clamei, portanto, ao Senhor. E eis que ele me visitou e enterneceu meu coração, de maneira que acreditei em todas as palavras que meu pai dissera. Por esta razão, não me revoltei contra ele, como meus irmãos. E falei a Sam, contando-lhe as coisas que o Senhor me havia manifestado por meio de seu Santo Espírito. E aconteceu que ele acreditou em minhas palavras. Mas eis que Lamã e Lemuel não quiseram dar ouvidos a minhas palavras. E aflito pela dureza de seu coração, roguei ao Senhor por eles. E aconteceu que o Senhor me falou, dizendo: Bendito és tu, Nefe, por causa de tua fé, porque me procuraste diligentemente, com humildade de coração. E se guardares meus mandamentos, prosperarás e serás conduzido a uma terra de promissão. Sim, uma terra que preparei para ti. Sim, uma terra escolhida acima de todas as outras terras. E se teus irmãos se rebelarem contra ti, serão afastados da presença do Senhor. E se guardares meus mandamentos, serás feito governante e mestre de teus irmãos. Pois eis que no dia em que se rebelarem contra mim, eu os amaldiçoarei com dolorosa maldição, e não terão poder sobre a tua semente, a menos que ela também se rebele contra mim. E se acontecer que ela se rebele contra mim, eles serão um flagelo para teus descendentes, a fim de levá-los aos caminhos da lembrança. Capítulo 3. Os filhos de Leí retornam a Jerusalém para obter as placas de latão. Labão recusa-se a entregar as placas. Nefe exorta e encoraja seus irmãos. Labão rouba-lhes os bens e tenta matá-los. Lamã e Lemuel agridem Nefe e Sam e são reprovados por um anjo. Aproximadamente 600 a 592 a.C. E aconteceu que eu, Nefe, depois de haver falado com o Senhor, voltei à tenda de meu pai. E aconteceu que ele me falou, dizendo: Eis que sonhei um sonho, no qual o Senhor me ordenou que tu e teus irmãos voltasseis a Jerusalém. Pois eis que Labão possui o registro dos judeus e também uma genealogia de meus antepassados, e eles estão gravados em placas de latão. Ordenou-me o Senhor, portanto, que tu e teus irmãos fosseis à casa de Labão buscar os registros, e os trouxesseis aqui para o deserto. E agora, eis que teus irmãos murmuram,
dizendo que lhes pedi uma coisa difícil. Eis, porém, que não sou eu quem o pede, mas é uma ordem do Senhor. Vai, portanto, meu filho, e serás abençoado pelo Senhor, porque não murmuraste. E aconteceu que eu, Nefe, disse a meu pai: Eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, porque sei que o Senhor nunca dá ordens aos filhos dos homens, sem antes preparar um caminho pelo qual suas ordens possam ser cumpridas. E aconteceu que quando meu pai ouviu estas palavras, rejubilou-se, porque compreendeu que o Senhor me havia abençoado. E eu, Nefe e meus irmãos, empreendemos a viagem pelo deserto com nossas tendas, para subirmos à terra de Jerusalém. E aconteceu que, tendo subido à terra de Jerusalém, eu e meus irmãos pusemo-nos a deliberar. E lançamos sortes, para ver qual de nós iria à casa de Labão. E aconteceu que a sorte caiu sobre Lamã. E Lamã foi à casa de Labão e falou com ele, enquanto estava sentado em sua casa. E pediu a Labão os registros que estavam gravados nas placas de latão, que continham a genealogia de meu pai. E eis que Labão se irou e expulsou-o de sua presença, e recusou-se a dar-lhe os registros. Portanto disse-lhe: Eis que tu és um ladrão, e vou matar-te. Lamã, porém, fugiu de sua presença e contou-nos o que Labão havia feito. E começamos a afligir-nos grandemente, e meus irmãos estavam prestes a voltar para junto de meu pai no deserto. Mas eis que eu lhes disse: Assim como vive o Senhor e vivemos nós, não desceremos para o deserto onde está nosso pai, até havermos cumprido o que o Senhor nos ordenou. Sejamos, portanto, fiéis aos mandamentos do Senhor. Desçamos, pois, à terra da herança de nosso pai, porque ele deixou ouro e prata e toda espécie de riquezas. E tudo isso ele fez por causa dos mandamentos do Senhor. Porque ele sabia que Jerusalém deveria ser destruída por causa da iniquidade do povo. Pois eis que rejeitaram as palavras dos profetas. Portanto, se meu pai permanecesse na terra depois de haver recebido ordem de fugir, eis que pereceria também. Assim, foi necessário que fugisse da terra. E eis que é sábio para Deus que obtenhamos esses registros, para que preservemos para nossos filhos o idioma de nossos pais. E também para que lhes preservemos as palavras que foram proferidas pela boca de todos os santos profetas, as quais lhes foram dadas pelo Espírito e poder de Deus desde o começo do mundo até o tempo presente. E aconteceu que, com essas palavras, persuadi meus irmãos a permanecerem fiéis aos mandamentos de Deus. E aconteceu que descemos à terra de nossa herança e recolhemos nosso ouro e nossa prata e nossas coisas preciosas. E depois de havermos reunido essas coisas, subimos novamente à casa de Labão. E aconteceu que entramos na casa de Labão e pedimos-lhe que nos entregasse os registros que estavam gravados nas placas de latão, pelos quais lhe daríamos nosso ouro e nossa prata e todas as nossas coisas preciosas. E aconteceu que quando Labão viu que nossos bens eram muitos, cobiçou-os, de modo que nos pôs para fora e enviou seus servos para nos matarem, a fim de apoderar-se de nossos bens. E aconteceu que fugimos dos servos de Labão e fomos obrigados a abandonar nossos bens, e eles caíram nas mãos de Labão. E aconteceu que fugimos para o deserto, e os servos de Labão não nos alcançaram, e escondemo-nos na cavidade de uma rocha. E aconteceu que Lamã se enfureceu comigo e também com meu pai, e também Lemuel, porque deu ouvidos às palavras de Lamã. Lamã e Lemuel usaram, portanto, de expressões rudes para conosco, seus irmãos mais jovens, e açoitaram-nos com uma vara. E aconteceu que, enquanto nos açoitavam com uma vara, apareceu um anjo do Senhor que, pondo-se à frente deles, lhes disse: Por que açoitais vosso irmão mais jovem com uma vara? Não sabeis que o Senhor o escolheu para ser vosso governante, devido à vossa iniquidade? Eis que tornareis a subir a Jerusalém, e o Senhor entregará Labão em vossas mãos. E depois de nos haver falado, o anjo partiu. E depois que o anjo partiu, Lamã e Lemuel começaram novamente a murmurar, dizendo: Como é possível que o Senhor entregue Labão em nossas mãos? Eis que ele é um homem poderoso, e pode comandar 50. Sim, ele pode mesmo matar 50.
por que não a nós? Capítulo 4. Nefe mata Labão por ordem do Senhor e depois se apodera das placas de latão por meio de um estratagema. Zorã decide unir-se à família de Leí no deserto, aproximadamente 600 a 592 a.C. E aconteceu que falei a meus irmãos, dizendo: subamos novamente a Jerusalém e sejamos fiéis aos mandamentos do Senhor. Pois eis que ele é mais poderoso que toda a terra. Por que então não há de ser mais poderoso que Labão e seus 50? Sim, ou mesmo suas dezenas de milhares. Subamos, portanto. Sejamos fortes como Moisés, porque ele por certo falou às águas do Mar Vermelho e elas dividiram-se para um e outro lado. E nossos pais saíram do cativeiro passando sobre terra seca e foram seguidos pelos exércitos de Faraó que se afogaram nas águas do Mar Vermelho. Agora, eis que sabeis que isso é verdade, e sabeis também que um anjo vos falou. Como, pois, podeis duvidar? Subamos. O Senhor tem poder para livrar-nos, como livrou nossos pais, e para destruir Labão, como destruiu os egípcios. Ora, depois de haver eu dito estas palavras, ainda estavam irritados e continuaram a murmurar. Não obstante, seguiram-me até chegarmos às muralhas de Jerusalém. E era noite, e eu fiz com que se escondessem fora das muralhas. E depois de se haverem eles escondido, eu, Nefe, penetrei sorrateiramente na cidade e dirigi-me à casa de Labão. E fui conduzido pelo Espírito, não sabendo de antemão o que deveria fazer. Não obstante, segui em frente, e chegando perto da casa de Labão, vi um homem que havia caído no chão, diante de mim, porque estava bêbado de vinho. E aproximando-me dele, vi que era Labão. E vi a sua espada e tirei-a da bainha. E o punho era de ouro puro, trabalhado de modo admirável. E vi que sua lâmina era do mais precioso aço. E aconteceu que fui compelido pelo Espírito a matar Labão. Mas disse em meu coração: nunca fiz correr sangue humano. E contive-me, e desejei não ter de matá-lo. E o Espírito disse-me outra vez: eis que o Senhor o entregou em tuas mãos. Sim, e eu sabia também que ele procurara tirar-me a vida, e que não daria ouvidos aos mandamentos do Senhor, e também se apoderara de nossos bens. E aconteceu que o Espírito me disse outra vez: mata-o, pois o Senhor entregou-o em tuas mãos. Eis que o Senhor mata os iníquos, para que sejam cumpridos seus justos desígnios. Melhor é que pereça um homem do que uma nação degenere e pereça na incredulidade. E então, quando eu, Nefe, ouvi estas palavras, lembrei-me das palavras que o Senhor me dissera no deserto: se a tua semente guardar os meus mandamentos, prosperará na terra da promissão. Sim, e pensei também que eles não poderiam guardar os mandamentos do Senhor, segundo a lei de Moisés, a menos que tivessem a lei. Sabia também que a lei estava gravada nas placas de latão. E também sabia que o Senhor havia entregue Labão em minhas mãos por este motivo, para que eu pudesse obter os registros de acordo com os seus mandamentos. Obedeci, portanto, à voz do Espírito, e peguei Labão pelos cabelos, e cortei-lhe a cabeça com sua própria espada. E depois de ter-lhe cortado a cabeça com sua própria espada, tirei-lhe as vestimentas e coloquei-as sobre o meu próprio corpo, sim, cada uma delas, e cingi meus lombos com a sua armadura. E depois de haver feito isso, dirigi-me ao tesouro de Labão. E quando me dirigia ao tesouro de Labão, eis que vi o servo de Labão que guardava as chaves do tesouro. E, com a voz de Labão, ordenei-lhe que me seguisse ao tesouro. E ele supôs que eu fosse seu amo Labão, porque viu as vestimentas e também a espada que eu levava à cintura. E falou-me a respeito dos anciãos dos judeus, pois sabia que seu amo, Labão, havia estado com eles durante a noite. E eu falei-lhe como se fora Labão. E disse-lhe também que eu levaria as gravações que estavam nas placas de latão a meus irmãos mais velhos, que estavam fora das muralhas. E também ordenei-lhe que me seguisse.
E supondo ele que eu me referisse aos irmãos da igreja e que eu verdadeiramente fosse Labão, a quem eu havia matado, seguiu-me. E falou-me muitas vezes sobre os anciãos dos judeus, enquanto eu me dirigia para meus irmãos que estavam fora das muralhas. E aconteceu que quando me viu, Lamã ficou com muito medo, e também Lemuel e Sam. E fugiram de mim, porque pensaram que eu fosse Labão e que ele me houvesse matado, e que procurasse também tirar-lhes a vida. E aconteceu que os chamei, e eles me ouviram, portanto pararam de fugir de mim. E aconteceu que quando o servo de Labão viu meus irmãos, pôs-se a tremer e estava para fugir de mim e voltar para a cidade de Jerusalém. E agora eu, Nefe, sendo um homem de grande estatura e havendo também recebido muita força do Senhor, lancei-me sobre o servo de Labão e segurei-o para que não fugisse. E aconteceu que eu lhe disse que, se ouvisse minhas palavras, assim como o Senhor vive e vivo eu, se ouvisse minhas palavras, poupar-lhe-íamos a vida. E disse-lhe sob juramento que não precisava temer, que seria um homem livre como nós, se descesse conosco ao deserto. E também lhe disse: certamente o Senhor nos ordenou que procedêssemos assim, e não seremos diligentes em guardar os mandamentos do Senhor? Se quiseres, portanto, descer ao deserto ao encontro de meu pai, terás lugar conosco. E aconteceu que Zorã criou coragem com minhas palavras. Ora, Zorã era o nome do servo. E ele prometeu que desceria para o deserto até o lugar onde estava nosso pai. Sim, e jurou também que permaneceria conosco daquele momento em diante. Ora, desejávamos que ele permanecesse conosco para que os judeus não soubessem de nossa fuga para o deserto, com receio de que nos perseguissem para destruir-nos. E aconteceu que, quando Zorã nos fez o juramento, nossos temores cessaram a seu respeito. E aconteceu que tomamos as placas de latão e o servo de Labão e partimos para o deserto, e viajamos até a tenda de nosso pai. Capítulo 5. Saria queixa-se de Leí. Ambos se regozijam com o retorno de seus filhos. Eles oferecem sacrifícios. As placas de latão contêm escritos de Moisés e dos profetas. As placas identificam Leí como descendente de José. Leí profetiza a respeito de sua semente e da preservação das placas. Aproximadamente 600 a 592 a.C. E aconteceu que depois de havermos descido para o deserto até nosso pai, eis que ele se encheu de alegria, e minha mãe, Saria, também se alegrou muito, pois verdadeiramente havia pranteado por nossa causa. Pois ela pensara que havíamos perecido no deserto, e queixara-se também de meu pai, acusando-o de visionário, dizendo: eis que tu nos tiraste da terra de nossa herança, e meus filhos já não existem, e nós pereceremos no deserto. E era desse modo que minha mãe se queixava de meu pai. E aconteceu que meu pai lhe respondeu dizendo: sei que sou um visionário, pois se não houvesse visto as coisas de Deus numa visão, não teria conhecido a bondade de Deus, mas teria permanecido em Jerusalém e perecido com meus irmãos. Eis que obtive, porém, uma terra de promissão, pelo que me regozijo, sim, e sei que o Senhor livrará meus filhos das mãos de Labão e não-los devolverá no deserto. E com essas palavras meu pai Leí confortava minha mãe Saria a nosso respeito, enquanto viajávamos pelo deserto para a terra de Jerusalém, a fim de obtermos o registro dos judeus. E quando voltamos à tenda de meu pai, eis que sua alegria foi completa, e minha mãe ficou confortada. E ela falou dizendo: agora sei com certeza que o Senhor ordenou a meu marido que fugisse para o deserto. Sim, e tenho também certeza de que o Senhor protegeu meus filhos e livrou-os das mãos de Labão, e deu-lhes o poder de executarem o que o Senhor lhes havia ordenado. E desse modo ela falou. E aconteceu que se regozijaram muito, e ofereceram sacrifícios e holocaustos ao Senhor, e renderam graças ao Deus de Israel. E depois de haverem rendido graças ao Deus de Israel, meu pai Leí tomou os registros que estavam gravados nas placas de latão e examinou-os desde o princípio. E viu que continham os 5 livros de Moisés,
que faziam um relato da criação do mundo, e também de Adão e Eva, que foram os nossos primeiros pais. E também um registro dos judeus, desde o princípio até o começo do reinado de Zedequias, rei de Judá. E também as profecias dos santos profetas, desde o princípio até o começo do reinado de Zedequias. E também muitas profecias que foram proferidas pela boca de Jeremias. E aconteceu que meu pai, Leí, também descobriu nas placas de latão uma genealogia de seus pais. Soube, portanto, que ele descendia de José, sim, aquele mesmo José que era filho de Jacó e que fora vendido no Egito, e que fora preservado pela mão do Senhor, para que pudesse preservar seu pai Jacó e toda a sua casa, evitando que morressem de fome. E foram também tirados do cativeiro e da terra do Egito pelo mesmo Deus que os havia preservado. E assim meu pai, Leí, descobriu a genealogia de seus pais. Labão também era descendente de José, razão porque ele e seus antepassados haviam mantido os registros. E então, quando meu pai viu todas essas coisas, encheu-se do espírito e começou a profetizar sobre seus descendentes. Que essas placas de latão iriam a todas as nações, tribos, línguas e povos que fossem de sua descendência. Disse também que as placas de latão jamais seriam destruídas ou escurecidas pelo tempo. E profetizou muitas coisas sobre sua semente. E aconteceu que, até então, meu pai e eu havíamos guardado os mandamentos que o Senhor nos dera. E havíamos obtido os registros que o Senhor nos ordenara, e os havíamos examinado e visto que eram de grande valor. Sim, de tão grande valor que poderíamos preservar os mandamentos do Senhor para nossos filhos. Era, pois, sábio para o Senhor que os levássemos conosco enquanto viajávamos pelo deserto rumo à terra da promissão. Capítulo 6. Nefe escreve sobre as coisas de Deus. O propósito de Nefe é persuadir os homens a virem ao Deus de Abraão e serem salvos. Aproximadamente 600 a 592 a.C. E agora eu, Nefe, não menciono a genealogia de meus pais nesta parte de meu registro. Nem a mencionarei uma vez sequer nas placas que estou escrevendo, porque está no registro que foi feito por meu pai. Não a escreverei, portanto, nesta obra. Basta-me dizer que somos descendentes de José. E não é importante que eu seja meticuloso, fazendo um relato completo de todas as coisas de meu pai, pois elas não podem ser escritas nestas placas, porque necessito do espaço para escrever as coisas de Deus. Pois tudo o que desejo é persuadir os homens a virem ao Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó, e serem salvos. Não escrevo, portanto, as coisas que agradam ao mundo, mas as que agradam a Deus e aos que não são do mundo. Ordenarei, portanto, a meus descendentes que não ocupem estas placas com as coisas que não são de valor para os filhos dos homens. Capítulo 7. Os filhos de Leí retornam a Jerusalém e pedem a Ismael e sua família que os acompanhem em sua viagem. Lamã e outros rebelam-se. Nefe exorta seus irmãos a terem fé no Senhor. Eles amarram-no com cordas e planejam sua destruição. Ele é libertado pelo poder da fé. Seus irmãos pedem perdão. Leí e seu grupo oferecem sacrifício e holocaustos. Aproximadamente 600 a 592 a.C. E agora quisera que soubesseis que depois de meu pai, Leí, haver terminado de profetizar acerca de seus descendentes, aconteceu que o Senhor lhe falou outra vez, dizendo que ele, Leí, não deveria levar sua família sozinha para o deserto, mas que seus filhos deveriam tomar filhas para esposas, a fim de suscitarem descendência para o Senhor na terra da promissão. E aconteceu que o Senhor lhe ordenou que eu, Nefe e meus irmãos retornássemos à terra de Jerusalém e trouxéssemos Ismael e sua família para o deserto. E aconteceu que eu, Nefe, viajei novamente com meus irmãos pelo deserto para subirmos a Jerusalém. E aconteceu que subimos à casa de Ismael e obtivemos favor aos olhos de Ismael,
de maneira que lhe transmitimos as palavras do Senhor. E aconteceu que o Senhor enterneceu o coração de Ismael e também de sua casa, de tal maneira que eles desceram conosco ao deserto, à tenda de nosso pai. E aconteceu que durante a viagem pelo deserto, eis que Lamã e Lemuel e 2 das filhas de Ismael e os 2 filhos de Ismael e suas famílias se revoltaram contra nós. Sim, contra mim, Nefe e Sam, e contra o pai deles, Ismael e sua mulher e suas 3 outras filhas. E aconteceu que durante essa revolta, quiseram eles voltar para a terra de Jerusalém. E agora eu, Nefe, aflito com a dureza de seu coração, falei portanto a Lamã e Lemuel, dizendo: Eis que sois meus irmãos mais velhos. E como é que sois tão duros de coração e tão cegos de entendimento, que necessitais que eu, vosso irmão mais novo, vos fale, sim, e seja um exemplo para vós? Como é que não haveis dado ouvidos à palavra do Senhor? Como é que esquecestes que vistes um anjo do Senhor? Sim, e como é que haveis esquecido as grandes coisas que o Senhor fez por nós, livrando-nos das mãos de Labão e permitindo também que obtivéssemos o registro? Sim, e como é que vos haveis esquecido de que o Senhor é capaz de fazer todas as coisas segundo sua vontade para os filhos dos homens, se nele exercerem fé? Sejamos-lhe, portanto, fiéis. E se a ele formos fiéis, obteremos a terra da promissão, e sabereis, em alguma época futura, que a palavra do Senhor quanto à destruição de Jerusalém será cumprida, porque todas as coisas que o Senhor disse quanto à destruição de Jerusalém devem ser cumpridas. Pois eis que o Espírito do Senhor logo cessará de lutar com eles. Pois eis que eles rejeitaram os profetas e lançaram Jeremias na prisão. E procuraram tirar a vida de meu pai, a ponto de fazerem-nos sair da terra. Agora, eis que vos digo que, se voltardes a Jerusalém, também perecereis com eles. E agora, se for vossa escolha, subi à terra e lembrai-vos das palavras que vos digo. Se fordes, também perecereis, pois assim o Espírito do Senhor me compele a falar-vos. E aconteceu que quando eu, Nefe, disse essas palavras a meus irmãos, eles se zangaram comigo. E aconteceu que eles me agarraram, pois eis que estavam muito irados, e ataram-me com cordas, pois pretendiam tirar minha vida, deixando-me no deserto para que eu fosse devorado por animais selvagens. Mas aconteceu que eu orei ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, de acordo com minha fé em Ti, livra-me das mãos de meus irmãos. Sim, dá-me forças para romper estas cordas com que estou amarrado. E aconteceu que quando eu disse estas palavras, eis que as cordas se soltaram de minhas mãos e pés, e pus-me de pé diante de meus irmãos, e tornei a falar-lhes. E aconteceu que eles se zangaram comigo novamente, e procuraram agarrar-me. Mas eis que uma das filhas de Ismael, sim, e também sua mãe, e um dos filhos de Ismael, imploraram a meus irmãos de tal modo que lhes abrandaram o coração. E eles não mais tentaram tirar minha vida. E aconteceu que ficaram tão pesarosos por causa de sua maldade, que se curvaram diante de mim e suplicaram que eu lhes perdoasse o que haviam feito contra mim. E aconteceu que eu lhes perdoei sinceramente tudo o que haviam feito, e exortei-os a pedirem ao Senhor seu Deus que os perdoasse. E aconteceu que eles assim o fizeram, e depois de haverem orado ao Senhor, reiniciamos a viagem para a tenda de nosso pai. E aconteceu que chegamos à tenda de nosso pai. E quando eu e meus irmãos e toda a casa de Ismael chegamos à tenda de meu pai, eles renderam graças ao Senhor seu Deus, e ofereceram-lhe sacrifícios e holocaustos.